E aí, galera, tranquilo? Vamos falar um pouquinho hoje sobre rompimento, né? Dessas regiões, né? Porque é um assunto também importante se destacar, né? Porque, queira ou não, a gente quer que em uma acumulação a gente logo em seguida tenha uma tendência, né? E a pergunta principal é, né? Quando que isso aqui vai falhar, né? Quais coisas que a gente poderia estar observando para mostrar uma fraqueza desse movimento, né? Uma falha desse rompimento, né? Uma falha de rompimento ou a continuação desse rompimento, né? O que olhar, né? Quais premissas olhar, né? E tipo assim, eu vou tá falando tipo assim de um ponto de vista também, né, do que eu gosto, o que eu não gosto, né, e do que também o preço e o próprio volume fala, né, sobre a oferta e demanda, né. Então, vamos lá para as seguintes situações, né. Quando que isso aqui possivelmente pode falhar? Ao se tornar, em vez de uma acumulação, uma possível redistribuição, né, que também pode acontecer, né. Então, eu particularmente não gosto quando o preço ele faz na sua fase A esse essa busca de oferta muito baixa, né? Eu particularmente eu gosto muito que ele trabalhe nessa fase A até essas regiões mais ou menos, porque aqui eu já tenho um interesse vendedor um pouco mais fraco. Aqui ainda eu estou tendo um interesse vendedor mais forte, que possivelmente poderá buscar níveis mais baixos, cada vez mais baixos. E ainda mais se a gente é uma fase B, além de vir buscar nessas regiões um pouco mais baixo, ele quando for vir fazer esse uptrust, que geralmente iria fazer nessa região, ele não consiga tomar novas máximas, tomar essa região de AR. Então isso possivelmente me mostra uma região de fraqueza, mostra uma região onde tem pessoas presas nessa região. Se tem pessoas presas nessas regiões, às vezes elas podem segurar suas posições achando que vai voltar, então acaba que o preço não volta, ele sempre vai buscando regiões mais baixas, às vezes forçando então essa pessoa que entrou aqui a sair dessa região. Então o que que rola? Cada vez o preço vai fazendo regiões de mínimas ou máximas mais baixas, eu já começo a desconfiar, pô, e aí? Tá estranho, né? Então eu geralmente eu não costumo confiar muito nessas estruturas que faz um movimento muito abrupto para baixo da região de clímax, né? A gente vai ter a parada preliminar aqui, um clímax, e esse secundário teste, que vai dar início à fase A, ele vai muito abaixo da região de clímax. Então, particularmente, eu acho que é uma boa situação para ligar o olhômetro, né? E falar assim, e aí? Vamos ver o que vai acontecer. Então, a partir disso, o preço ele ficando muito nessa região abaixo desse meio, pô, mano, eu não gosto, não gosto. Porque possivelmente a oferta ainda está muito forte e a demanda está sendo absorvida pela oferta. O preço chega em regiões e eles começam a absorver. Até que o preço ele joga em, entre aspas, um spring, só que novamente falando, é um spring abaixo do nosso teste de oferta inicial, né, que foi esse ST, esse secundário teste. Então, o que que acontece? Chegando nessa região de spring, é um spring às vezes muito abrupto também, pode vir para essas regiões. Então, na hora que ele volta para testar essas regiões máximas, eu já não fico mais confortável com essa situação de spring, porque aqui me mostrou uma fraqueza muito forte do preço. Quando a gente tem essa fraqueza muito forte, então geralmente eles podem voltar o preço aqui em cima somente para buscar uma coisa, liquidez. E onde que ele vai buscar essa liquidez? Em stop. O que que acontece? Tem muita gente que, tipo assim, ainda não saiu de suas posições nessa região aqui onde o preço acelerou e está segurando esse preço, né? Falando assim, caralho, isso aqui vai subir, isso aqui ainda é altista, né? Só que o que acontece geralmente, o preço, deixa eu apagar aqui, ó.
igual a gente viu muitas vezes no próprio índice, no dólar, em criptoativos, S&P, Nasdaq, rola direto essas estruturas de sacanagem, né? E é o que eu venho mostrando também nesses últimos vídeos que foi postado. Então, o preço, o que acontece? Ele vem aqui, ó, dá uma primeira parada, porque pegou a primeira região de stop, primeira região de liquidez da galera, né? Então a gente vai ter essas regiões de liquidez tanto aqui quanto nessas regiões mais acima, como essa. Então o preço ele pega essas regiões de liquidez e o que acontece? Ele acelera. No que ele acelera, tem a primeira ponto de saída desses caras que estão enrolados no topo e também ponto de realização para buscar mais região de stop da galera. Então, tudo é promovendo uma região de stop. Por que uma região de stop? Imagina aqui, ó, eu tenho essa região onde a qual o preço ele vai voltar e tem muita gente que gosta de fazer o que no mercado? Vocês vão concordar comigo? Caçar topo. Como aqui foi uma região de topo anterior, é um bom ponto para você fazer o que? Vender. Na hora que você vende, o que acontece? Geralmente o stop psicológico está aqui. Esse stop psicológico, institucional já está manjado desses stops psicológicos. Não só para pessoa física, mas também tem muito fundo que trabalha com essas regiões de stop, muito institucional também, mão fraca, trabalhando com essas regiões de stop, né? Porque por trás dessas mesas pessoas como nós, né? Trabalhando. Então, o que acontece? O preço ele vem sabendo que essa região aqui é uma região de liquidez, ele pega uma aceleração. No que ele pega uma aceleração, ele já volta com essa região de stop, onde muita pessoa física entrou aqui, ó, nesses pontos. É onde que esse cara entra comprado. E a ordem de quem está comprada para se estopar, ela é o que? Ela é vendida. Então, logo o preço, o que ele faz? Ele volta forte para baixo, para essas regiões que a gente já viu várias e várias e várias vezes. E o que acontece? Ele não consegue tomar novas máximas acima disso. Cada vez o preço mais fraco, até que o preço ele reverte e vai para baixo. Onde que esse pessoal que acabou entrando nessa região acaba se estopando de novo. Então muita gente também tentou fazer o que? Comprar nessas regiões. Novamente, teste de demanda, desta região de demanda. Galera, novamente, gente, o preço está buscando a região de menor resistência. E o preço, onde que a gente tinha a região de menor resistência? Aqui, ó. Então, novamente, a galera, pessoa física, o estão na mão fraca, foi estopado. Então, geralmente, quando a gente tem essas situações de que o preço ele vem buscar uma liquidez muito forte, muito abaixo dessas regiões de clímax, e o preço ainda continua fraco nessas situações aqui, é bom você ligar um desconfiômetro dentro da sua cabecinha aí, porque possivelmente poderá vir um preço vir testar uma região de projeção desse canal aqui, ó, como já foi mostrado nos vídeos anteriores, né? Ele vai vir buscar essa região de projeção ou aqui nos 50% do canal, né? Nessa região, ou aqui, busca essa região, preço volta, faz um teste e manda para baixo. Então, já é uma situação que eu não gosto de trabalhar. Logo o preço ele vem, trabalha aqui mais lateral para terminar a sua redistribuição. Onde que também outras pessoas estarão comprando aqui, ó. Vocês não concordam? Vai fazer aquela barrinha bonita, vai fazer um teste. O que a galera faz? Compra. Novamente, o que o preço faz? Busca a região de menor resistência. Então, é muito engraçado essas situações e isso acontece todo dia, toda hora no mercado. Qual é então a situação que eu gosto de ver dentro de um mercado acontecendo, né, para a gente ter uma boa movimentação, um bom desempenho para um bom rompimento, né? Já que a gente está falando disso, rompimento, vamos fazer o canalzinho aqui, né? Eu não gosto que essa estrutura, igual eu falei antes, que ela venha buscar essas regiões mais abaixo, né? Deixa eu colocar uma cor vermelha. Eu geralmente eu gosto de que esse preço ele venha, opa, deixa eu só pegar aqui de novo. Eu gosto geralmente que esse preço ele venha no máximo essas regiões e se ele vir buscar aqui embaixo, não seja aquele teste de oferta muito brando, muito forte. Então ele vem buscar essas regiões, já volta
testando máximas acima desse AR, porque aqui vai mostrar um comprometimento maior com o lado comprador, ainda mais se ele ficar aqui trabalhando nessas regiões por um tempo um pouco maior. Logo que ele vem fazer essas regiões, eu gosto que ele venha testar um fundo, fazer aqui uma região de teste de oferta. Quanto maior ou tipo assim, menos distante dessa região aqui, melhor, porque vai mostrar que eu não tenho tanto interesse ainda vendedor nessas regiões. Se eu não tenho um interesse vendedor, então o que acontece? Eu tenho um compromisso mais forte com o lado comprador. Então a pessoa veio e fez essa região de UA, um uptrust, mostrando que uma certa força compradora do preço. Ele pode sim, aqui fazer nessas regiões, uma distribuição. Logicamente, ele vai fazer isso, porque ele precisa, o player grande, ele precisa dentro dessas regiões aqui, ó, fazer o que? Um certo médio. Ele precisa trabalhar essas ordens dele, então ele precisa trabalhar aqui dentro dessa região. E dentro da fase B de mercado é onde que ele tem que fazer essa maior junção de ordens, né? Então é onde que ele vai fazer a bagunça no mercado e vai estopar muita gente, isso é lógico. E que também vai pegar muito stop de muita pessoa. Então o preço, quanto mais ele vem nessas regiões, faz aqui um secundário teste da fase B, logo ele trabalha nessas regiões, pode vir aqui trabalhar até que ele faça um spring. Deixa eu só apagar essas regiões, fazer mais bonitinho aqui, né? Organizando. Esse Spring, eu também, tipo assim, eu não gosto que ele, tipo assim, vá muito além dessa regiãozinha aqui. Não, vamos voltar aqui, fazer o trem direito. Deixa eu pegar, colocar aqui, ó, as regiões que eu gosto. O A, ele pode vir aqui nessas regiões fazer uma distribuiçãozinha. O preço vem buscar, faz aqui, ó, um secundário teste na fase B. Então, eu tenho aqui, ó, essa região de ST, né, um secundário teste na fase B, e aqui eu tenho uma região de Spring. Então, geralmente eu gosto dessa estrutura de que o preço ele venha ficar mais aqui em cima, trabalhar essas regiões, vem aqui, teste, volta, faz esse teste de oferta, verifica se tem ainda comprador ou se tem vendedor nessa região. Eu gosto muito desse teste aqui de oferta, porque vai me mostrar se tipo assim, eu vou estar olhando o volume, né? Eu vou ver aqui, ó, uma diminuição dessa oferta. Se eu não tenho mais volume, pô, eu já tenho uma boa região para mim fazer o quê? Comprar. Veio, testou, não tem oferta, bom ponto de compra dentro de um Spring. Então, geralmente esse preço ele pode vir aqui novamente. Aqui nessas regiões a gente também tem regiões de liquidez, região de piscina de dinheiro. A gente sempre vai ter essas piscinas de dinheiro, tanto na região mais abaixo para fazer teste de oferta e além de teste de oferta stopar essa galera, e a gente vai ter essa regiãozinha aqui também. Logo por quê? Porque aqui também a gente pode ter uma parada desse SOS aqui, dessa força compradora. Então o preço pode vir buscar aqui, fazer um LPS, onde a qual muita gente vai entrar o que? Vendido nessa região. E que vai acontecer o que? Vai ser estopado por única e exclusivamente por não estar entendendo o que a estrutura estava demandando. Porque, tipo assim, quando a gente já tem um pouco de noção de que a gente já vem falando, a gente já vai entender um pouco sobre essa estrutura. Porque a gente teve o que? Uma região de fase, a gente teve aqui uma parada preliminar, a gente teve um clímax, um AR e um secundário teste. A gente montou uma fase A de mercado, que a gente passou de uma região de tendência para uma região lateral do preço, até que a gente formou aqui uma região de spring, fase C. Então a gente vai já tá com esse contexto. Então, novamente, se a gente vai buscar regiões mais abaixo, a gente vai buscar regiões para o quê? Para comprar. E geralmente essas regiões vai estar marcada por volume. Se, tipo assim, igual a gente pegar essa regiãozinha aqui, ó, de fundo, e mais ou menos ele vai buscar essas regiões. Se a gente traçar um Midas dessa região, ele vai estar passando mais ou menos aqui, ó. Se o próprio Midas não estiver passando aí, pelo menos os desvios dessa banda do Midas vai estar passando aqui nessa região. Onde que se a gente for testar também, a gente vai ter um bom ponto de volume. Porque aqui, ó, a gente vai ter mais ou menos um volume profile, mais ou menos nessa região aqui, ó. Onde a gente vai ter essa região de POC.
Então aqui vai estar passando várias situações onde que a gente tem uma região mais compradora, servindo de quê? De um bom rompimento. E se a gente esperar aqui, ó, deixa eu apagar aqui essas regiões só para a gente ver um pouco melhor o preço. Então, tendo essas regiões aqui, o preço, normalmente, quando ele tem essa aceleração, ele vai dar o quê? Uma região de sobrecompra em relação a indicador como RSI, bem de pés, estocástico. Ele vai dar uma região de sobrecompra em relação a esses caras aqui atrás. Então, logicamente, falando, ele chega nessas regiões, ele vai ter que fazer o quê? Uma correção, porque já chegou na região muito sobrevendida. Só que aí que entra o contexto novamente. A gente já está compreendendo mais ou menos que aqui atrás a gente já teríamos o que? Uma região de acumulação, onde que o preço aqui a gente só vai esperar algum teste de oferta, não tem oferta, o caminho está livre. Para o quê? Para seguir sua direção. Onde que ele vai fazer aqui, ó, um rompimento, que é um jack, um jump across the quick, né? Então, jack vai fazer aqui um BU. Então, é onde que a gente vai fazer o quê? Nossas entradas também. E, novamente, aquele Midas, ele ainda vai estar passando essas regiões com seus desvios. A gente vai ter aqui outra regiãozinha importante. Se a gente fosse testar essa região aqui, ó. Imagina, opa, deixa eu só fazer aqui de novo. Só imaginando que a gente tem aqui nessa região uma região de volume profile, a gente teria também uma POC nessas regiões, onde que o preço poderia se segurar. Então, todas essas coisas, elas influenciam para a gente entender um pouco melhor o preço. E, novamente, vamos falar um pouco de stop. Com certeza, a gente ainda tem também nessa região stop. Para esse preço pegar o que? Uma aceleração. É normal, gente. A gente tem que entender no mercado que a gente tem regiões de liquidez. E essas regiões de liquidez que institucionais procuram, porque eles precisam disso, liquidez. Eles não têm como entrar com uma ordem muito forte aqui no mercado, porque se ele entrar com uma ordem muito forte nesse mercado, ele vai acelerar muito, então ele não vai ter lucro. Então ele tem que fazer essa distribuição de ordens um pouco melhor. E nessas distribuição de ordens, ele tem que fazer a sacanagem deles. É normal. Você, se estivesse na mesa contrária e precisasse de liquidez, você fazeria o quê? Essa pergunta você teria que fazer quando está operando. O que você estivesse na mesa de operações de um banco e você precisasse de liquidez, o que você iria fazer? Procurar liquidez. E é isso que eles fazem todo dia. Então vamos ver um exemplo aqui na prática, o que aconteceu. Olha aqui, ó. O preço ele vem forte, faz aqui uma região de parada preliminar, faz um clímax, vamos colocar aqui o volume, ele faz aqui uma região de clímax. Se vocês repararem, essa regiãozinha aqui onde ele parou é uma das regiões onde mais teve volume. Então, um bom ponto para a gente ter um clímax de venda. Então, se a gente tem esse clímax de venda aqui nessa região, a gente logo vai ter o quê? Um AR e um secundário teste, onde que a gente marca o que? Uma mudança de característica. Lembrem da mudança de característica, eu vou pegar muito no pé de vocês sobre essa mudança de característica, porque a mudança de característica, ela é muito importante para a gente, como que se diz, marcar a mudança de mercado, de um mercado em tendência para um possível mercado lateral. Então a gente tem aqui uma região de fase A sendo formada e fazendo a transição de fase A para fase B, onde a gente vai ter aqui uma região de teste da região de AR, né, Automatic Rally. Lembre-se que eu falei que eu não gosto quando vem aqui, só que a gente tem essa surpresa. Olha aqui, ó, o preço no secundário, nesse secundário teste, ele vem fazer dentro dessas regiões, mostrando que o preço ainda está muito dominante comprador nessas regiões. Logo, ele faz o que? Um UA aqui nessas regiões, faz um uptrust. Logo que esse uptrust faz, beleza, que ele é absorvido, mas já mostra um compromisso comprador aqui. Se a gente diminuísse um pouco esse tempo gráfico, a gente encontraria o preço trabalhando aqui nessas regiões, o fechamento dele, né? O preço logo faz o que? Essa correção que logicamente ele precisava, porque logicamente já estava em uma região de sobrecompra em relação a esse ponto aqui atrás, volta para quê? Buscar liquidez. Na hora que ele vem testar essas regiões, ele faz o que? Toda uma situação de absorção, joga o mercado lá para cima. Olha de novo o compromisso comprador que a gente tem aqui.
esse compromisso comprador é importante da gente ver para um bom rompimento, porque rompimento a gente tem que ter um bom compromisso comprador, a gente tem que estar entendendo as regiões. Então, se a gente já entendeu todas essas fases, que a gente tem aqui um secundário teste, a gente tem aqui ó, um clímax, um Celix clímax, a gente tem um AR, a gente tem aqui um ST, a gente vai ter aqui um teste do Automatic Rally, temos um ST, um UA, a gente chega nessa região, faz um movimento aqui de soul, né, um movimento de fraqueza. Só que o preço, ele absorve rápido, vai lá para cima e ele mantém-se ainda comprador nessa região. Ele mostra uma força compradora. Se a gente está nessa posição, o que a gente esperaria? Que a gente o preço voltasse a testar essas regiões, chegando aqui, a gente ia ver o compromisso da oferta. Como seria a oferta? Porque, logicamente, isso aqui poderia sim se tornar uma distribuição, mas com as premissas que a gente já estava seguindo desde lá de trás, se notássemos que chegou nessa região, a oferta está diminuindo, ou como a gente teve aqui, um clímax de vendas, um checkout, porque se eu só reparar, esse foi o maior volume de toda essa região. Então, o que a gente teve aqui? O preço veio forte, testou a região novamente, testou abaixo, logo o preço ele é absorvido, faz o teste e manda lá para cima. Logo que esse preço ele manda lá para cima, o que a gente espera desse preço? Que o compromisso comprador ainda esteja forte nessas regiões. Então, só vamos fazer uma projeção aqui desse canal, para cima e para baixo, só para a gente entender essas regiões. Ó. Opa, e vamos mandar para baixo. Então, o preço, ele trabalhou aqui, ó, dentro da nossa região de frequência. Então, o preço, o que a gente precisa fazer para mostrar ainda esse compromisso comprador? Ele tem que se permanecer acima dessa região de UA. É importante a gente ter esse compromisso aqui acima dessas regiões de UA. Logo o preço ele vem, volta, testa, faz o teste de oferta e continua o preço. Com o que a gente vai olhar nessas regiões, tipo assim, para ele não voltar muito abaixo e ficar testando aqui. Se ele vir ficar muito testando aqui, a gente vai perceber que o compromisso, o comprador já não está tão forte e possivelmente a gente poderá ter uma distribuição. Então, isso é importante, muito importante se observar. Logo que a gente vê que o preço ele não está conseguindo ultrapassar essas regiões e vir buscar novas mínimas, pô, a gente já tem um bom indicativo que aqui sim a gente vai continuar a nossa fase de tendência. Então, mas a gente tinha observado isso aqui tudo antes para a gente entender que isso aqui foi um bom rompimento, né? A gente não só chegou e falou assim, opa, aqui é um bom comprador, nossa, vai ser um bom rompimento. Não, a gente analisou toda a estrutura, a gente viu o que estava passando por ali. Ainda mais que esta região, se a gente for olhar aqui para trás em relação ao volume, pô, deixa eu só dar uma apagadinha aqui nos desenhos. Só olhando aqui em relação ao volume, a gente tinha aqui uma boa região de absorção desse preço, né? Tendo a POC aqui nessa região. O preço ele mostrou o compromisso acima dessa região da POC. Olha lá, mantendo-se acima dela. Ele veio testar essa região? Veio. Mas buscando que oferta? Não ultrapassando muito a região de balanço institucional, né? Que essa região é o acúmulo de ordens deles, né? Então, logo o preço é totalmente absorvido e a tendência em si continua. Então é muito importante a gente ficar observando essas situações. Então a gente observou que não apaguei os desenhos lá embaixo, mas a gente observou então as situações onde a qual não é interessante você ficar observando um bom rompimento, né? As premissas que a gente tem que seguir para o bom rompimento, né? Tipo assim, aqui eu te mostrei para vocês algo mais perfeito, né? Tudo bonitinho, tudo dentro da regiãozinha legal, mas o Wyckoff ele não é tão engessado, ele não é uma estrutura rígida, como é apresentada nos livros, né? A gente tem que entender que ela é uma estrutura flexível. A gente tem que entender as regiões de frequência, o volume, é muito importante isso. Então, voltando aqui, só falando um pouco de Midas, olhando aqui, ó, vamos olhar as regiões onde o preço parou. Olha isso aqui.
Deixa eu voltar aqui, ó, eu vou apagar aqui e vou pegar o Midas dessa região. Só para confirmar mais e mais aquela região. Olha isso, gente. O preço buscou o quê? O médio dessa região. Entre esses compradores aqui, a gente vai gerar o quê? Um médio comprador. E esse médio vai ser essa aqui, essa VWAP ancorada. Então, aqui a gente teve essa tendência. Opa, deixa eu só apagar aqui. Ó. A gente teve aqui essa tendência lateralizou, essa tendência lateralizou. Então aqui ele não poderia perder essas regiões de médio dele, porque aqui tem uma região muito grande de acúmulo de ordens. Até que ele faça uma região onde a qual teremos uma mudança de característica muito forte. Deixa eu ver. Onde que a gente teve essa mudança de característica? Já começamos a ter essa mudança de característica nessas regiões aqui, né? O preço, se vocês observarem, cada vez mais ele corrigiu, ó. Teve uma correção, 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 mas correções mais leves. Chegou aqui nessa região, ele corrigiu um pouco mais forte. Só vamos verificar a nossa regiãozinha de frequência aqui. Vamos projetar isso para cima, só para a gente buscar mais ou menos. Então, galera, era mais ou menos isso ali, ó. Então aqui a partir disso a gente já observa a mudança de característica do preço, né? Fazendo aqui uma fase A, fase B, fase C, fase A, fase B, fase C, não. Aqui é um bom região de clímax, AR, ST, fase A, fase B, fase C, fase, enfim, né? Nossas fases de Wyckoff, né? E gerando aqui uma região de uptrust, né? Então é importante a gente também ver essas coisinhas, né? Então era isso, galera. Tipo assim, é bom a gente olhar bastante essas regiões de rompimento, entender bem essas regiões de rompimento, porque a gente leva muito stop besta mesmo. Tomara que tenha ajudado um pouco essa aula e é isso, galera. Até a próxima.